Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula, continuando então, Roma, certo? Agora vamos entrar no Império Romano, tá? Que é a parte que Roma começa a expandir sobre as outras regiões, né? Começa realmente a tomar um aspecto de império, né? Não só na questão de território, mas também nas políticas imperialistas. Comece para mim, Sofia, República Imperialista. Simultaneamente aos conflitos internos entre patrícios e esse processo de expansão territorial romana. Essa política expansionista visava inicialmente proteger o território contra povos vizinhos rivais e obter terras necessárias à agricultura e ao pastoreio. No entanto, a expansão militar rapidamente se revelou uma fonte de riquezas em metais preciosos e escravos. Como resultado, em 5 séculos de guerras, a dominação romana estendeu-se a boa parte da Europa e algumas regiões da Ásia e do norte da África. Veja o mapa abaixo. Então, gente, quando nós estamos falando, né, 5 séculos, parece que foi assim, né? Parece que, tipo, foi muito rápido. É que nós lendo, quando a gente lê o material didático, né, passa tão rápido o tempo que não parece que foi rápido as coisas, que, vamos supor, acabou a pré-história, fez assim, começou a antiguidade. Não, é um processo lento. Quando a gente fala do Império Romano, nós estamos falando de 5 séculos, 500 anos de avanço do Império Romano sobre as outras regiões. Não foi rápido, né? Teve várias formas de resistência, tá? Mas inicialmente essa política expansionista, gente, era só para proteger o território dos povos vizinhos, tá? E também a necessidade de terras para produzir. Mas depois eles começaram a ver investimentos, né? Riquezas que essas outras terras poderiam dar e também escravos, que vocês vão ver que o Império Romano ele vai se pautar muito na questão da escravidão, tá? Principalmente os gladiadores. Nossa, essa parte de Roma é mara também, igual a parte da Grécia. Muito, muito legal. Tem vários filmes, né, que trabalham Roma. Tem séries também, tudo mais. Olha aqui a parte da imagem, gente. Ó, Roma e suas possessões em 201 antes de Cristo, tá? Depois das guerras púnicas, que foi a guerra contra o Cartago. Vai ter aqui na apostila, a gente vai chegar lá nessa guerra. Mas ó, inicialmente então era só a Botinha, tá? As ilhas italianas e depois se expandiu para o litoral da Espanha. Mas depois, ó, conquista de Roma, o amarelinho aqui, ó a expansão que teve. E depois a conquista do século I, que pegou a região de Gália, Betínia e Ponto, né? Também foi para as partes da África, nossa senhora, para dentro das partes da África e também da parte da Arábia, né? Essa parte aqui da Ásia. Então, realmente expandiu muito, né? Expandiu muito essa região. Continua para mim, Sofia. No decorrer dos séculos 4 e 3. No decorrer dos séculos 4 e 3 a.C., Roma enviou suas legiões para o norte, contra os etruscos, e para o sul da península, em guerras contra os samitas e algumas cidades de Magna Grécia. Ao avançar para o sul, os romanos entraram em confronto com os cartaginenses, que controlavam parte da Cilícia. Antiga colônia fenícia no norte da África, Cartago dominava o comércio marítimo no Mediterrâneo. A rivalidade entre cartaginenses e romanos resultou nas guerras púnicas, que receberam esse nome porque os romanos chamavam os cartaginenses de Poene. Muito importante. Já vejo até a questão na prova, tá? Que é o quê? Cartago, ela também tinha um comércio muito forte. Quando a gente falou dos fenícios, há um tempo atrás, eu falei para vocês, né, sobre Cartago, essa colônia que acabou se tornando a metrópole, né?
porque os fenícios foram invadidos pelos persas, aí Cartago começou a ser a metrópole, né? Muitos fugiram para a parte de Cartago. Então, muito importante, controlava o Mediterrâneo, né? Então, começou a chocar o desenvolvimento romano com o desenvolvimento cartaginês, né? Então, muito importante essa parte de Cartago. A questão dos etruscos e a questão dos samnitas não vai precisar, tá? Eu não vou cobrar de vocês. Mas Cartago eu cobro porque vestibular cobra, né? Eu não tenho alternativa aí. Continue, Sofia. Guerras Púnicas. As guerras púnicas se estenderam entre 264 e 146 a.C. e terminaram com a destruição de Cartago. Os sobreviventes derrotaram os vendidos como escravos e o território cartaginês tornou-se província romana. Afastada a ameaça cartaginesa, Roma iniciou sua expansão pelo Mediterrâneo Oriental e, nos 2 séculos seguintes, conquistou os reinos helenísticos da Macedônia, da Síria e do Egito. Desse modo, o Mediterrâneo transformou-se num lago romano, o Mare Nostrum, nosso mar. Muito bem, nossa, que importante, gente. Então, ó, Guerras Púnicas foi a guerra de cartagineses contra romanos, tá? Quem sobreviveu dessa guerra sangrenta foi vendido como escravo, tá? E o território cartaginês se tornou uma província romana. Então, uma colônia, que era colônia, deu muito trabalho para o Império Romano, tá? E aí o que acontece? Roma continuou a sua expansão e chegou no Império Macedônico de Alexandre o Grande, que eu já falei para vocês, tá? Então, eles chegam nos reinos macedônicos, desculpe, tá? Na região da Síria e Egito. Muito importante. Consegue dominar a região macedônica e começam a dominar todo o mar Mediterrâneo. Então, por isso chama Mare Nostrum, tá? Que eles conseguiram dominar todas as regiões ali do mar Mediterrâneo. Cai muito também em vestibular sobre Mare Nostrum, tá? Que nada mais é que a expansão romana. Eles conseguem vencer os cartagineses, que dominavam também o mar Mediterrâneo, e depois ainda dominam as regiões dos macedônios. Com isso, dominam toda a região do mar Mediterrâneo. Por isso, Mare Nostrum. Alguém não entendeu Mare Nostrum? Tudo de boa, Fran? Sim. Gabriele, sacou? Saquei. Tá bom, então. Se alguém quiser que volte, me fale. Grifaram? Posso continuar? Sim. Sim. Então vou descer. Continue para mim, Sofia. A partir do século III. A partir do século III a.C., as guerras de conquista contribuíram para a elevação do número de escravos, tendência que se manteria até o início do período imperial. Estima-se que 225 e 40 a.C., a população de escravos na Península Itálica passou de 600 mil para 3 milhões. Os capturados entre os vencidos eram vendidos e empregados em atividades urbanas. Então, ó, a Roma antiga, ele começa a usar a escravidão agora como mercadoria. O escravo era uma mercadoria agora, coisa que não era nos povos antigos que a gente estava vendo até agora, né? Era um trabalho de servidão e não de propriedade. Agora, em Roma, começa a ser mudada essa ideia, né? Que depois vai vir para o Brasil como mercadoria também. Muito importante. Deixa eu ver a pergunta. O primeiro parágrafo. Grifei. Aí, Isa. República Imperialista. É aqui que você está falando? Ou o primeiro parágrafo da parte de baixo?
Então, beleza, então. Então vamos continuar. Último parágrafo, Sofia. As guerras. As guerras resultaram também em um grande fluxo de riquezas, na forma de espólios de guerra e tributos, para Roma. O grupo de nobilitas foi o principal privilegiado por essa mudança. Pois os senadores, além de controlar os principais cargos públicos e militares, assumiram a administração dos novos territórios. Consolidou-se nesse período outro grupo social, os dos cavaleiros, pertencentes à ordem equestre. Eles prestavam serviços na cavalaria durante as guerras e podiam cobrar impostos e atuar como jurados. Muito bem. Se a gente está falando num período de expansão territorial, né, de avanço sobre outras terras, obviamente que vai ter o quê? Uma nova classe social, que são os cavaleiros, tá? E eles teriam que fazer o serviço, né, prestavam serviços de cavalaria durante as guerras e poderiam cobrar impostos e atuar como jurados. Então, ganham muito uma posição de destaque muito importante nesse período imperial, certo? Outra coisa importante, grande fluxo de riquezas. Ou seja, a partir do momento que ele invade um lugar, ele saqueia, né? Ele cobra impostos desses povos e assim por diante. Muito importante. Grifaram? Qualquer coisa vocês me avisam. Certo. Posso mudar de página então, gente? Pode. Pode. Então, bora lá. Rebeliões escravas. Tem uma série que não é indicada, né, pela questão de faixa etária, mas que chama Spartacus, né? Que fala sobre essa rebelião dos escravos, né? Que eram vendidos, né? Muitos gladiadores eram vendidos, os escravos eram vendidos como gladiadores, queriam batalhar nos coliseus e tudo mais, e teve uma revolta deles que a gente vai ver agora. Leia para mim, Fran já pedi, né? Gabriele, rebeliões escravas. Ocorreu uma revolta de escravos na Sicília. Os escravos, muitos deles pastores, proclamaram como seu rei um escravo sírio de nome Euno. Após longa guerra, as tropas romanas conseguiram debelar o movimento. Décadas depois, entre 73 e 71 a.C., ocorreu a mais famosa rebelião de escravos da história romana, a Revolta de Espartaco, na Península Itálica, que mobilizou mais de 90.000 escravos, liberados pelo gladiador Espartaco. Os escravos derrotaram várias tropas romanas, mas acabaram vencidos e castigados. Os participantes dessas revoltas não tinham como objetivo abolir ou negar a escravidão. Eles buscavam obter a liberdade pessoal. Muito bem. Apesar de não ter um cunho mais, vamos dizer assim, mais combativo, né? Vamos acabar com a escravidão. Não, eles só queriam liberdade dos povos que se juntaram a eles. Gente, reuniram mais de 90.000 escravos e também camponeses e pobres das cidades. Então, reuniram tudo em um grupo só, tá? E esse grupo começou a montar comunidades, né? Eles formavam comunidades e isso começou a impactar de forma negativa para o Império Romano. Então, o Império Romano começou a reprimir os espartacos, né? E eles começaram a vencer muitas tropas romanas. Até que uma hora, obviamente, não aguentam a força do Império Romano e são vencidos, tá? Muito, muito importante essa parte aqui, ó. Não tinham como objetivo abolir ou negar a escravidão. Eles só queriam obter a liberdade pessoal. Então não era uma revolta para incentivar todos os escravos a chegarem à sua liberdade. Não, era para a liberdade deles só, poderem produzir, poderem plantar o que fosse para a subsistência deles, a comunidade deles, né? Alguma dúvida sobre a revolta de Espartaco?
Sim, não, talvez, quem sabe? Não. Tá. Propriedade privada e questão agrária. Agora vamos aprender sobre os irmãos Graco. Piadinha? Não é o Graco Monfoy? Tá bom, parei. Pode continuar, Gabriel. Propriedade privada e questão agrária. Durante boa parte. Durante boa parte da história romana, a propriedade privada era entendida como direito do pater familias, o patriarca, o chefe da família, sobre a casa e a área que circundava. No período republicano, porém, a lei que regulamentava a exploração das terras públicas não relacionava a propriedade privada da terra ao indivíduo, mas a uma família. Muito importante. Então, ó, o direito à propriedade, certo? Era apenas do patriarca, que era o chefe da família, que a gente já vem debatendo ele desde a Mesopotâmia, depois no Egito e tudo mais. Então, o patriarca, antigamente, em Roma, né, ele que tinha o direito. Mas esse direito não era do indivíduo, né? Ó, as terras públicas, a exploração das terras públicas não estava relacionada ao indivíduo, e sim a família. Então, quem tinha direito de terra nessa época era a família desse patriarca, não uma pessoa. Ah, o fulano lá, ele é dono de determinada terra. Não. A família dele é dona de determinada terra. Pode continuar, Gabriele. A expansão militar. A expansão militar na República contribuiu para transformar esse entendimento, pois as terras conquistadas foram adquiridas por meio da compra ou da força pelos mais ricos, que formaram latifúndios, cultivados por mão de obra escrava. Essa mudança na configuração do espaço transformou a ideia sobre a posse de terra, que passou a ser relacionada de forma mais direta a um domínio individual. Também vejo uma questão aí para a prova. A diferença da propriedade privada no início, né, da ideia do patriarca, e depois com a expansão militar, o que aconteceu. Ah, professor, o que aconteceu? Então, com a expansão militar, começou a ter mais terras, né, disponíveis para as pessoas. Então, essas terras conquistadas, eles começaram a vender, né, ou as pessoas ricas tirar a força de seus donos. Das pessoas que tinham posse dessas terras, tá? E o que eles faziam? Formavam latifúndios que teriam a mão de obra escrava trabalhando lá. Professor, o que é latifúndio? Grandes propriedades de terra, tá? Então, isso muda a ideia, né, sobre a propriedade privada. Agora, ela estava relacionada, né, ao indivíduo. Agora mudou. A partir da expansão territorial, né, a expansão militar, a terra agora é do indivíduo e não mais da família. Sacaram? Uhum. Uhum. Sim. Então, bora lá. A concentração, Gabriele. A concentração de terras por parte de aristocracia causava muita insatisfação entre os plebeus. Os irmãos Tibério e Caio Graco, tribunos de Peble, procuraram solucionar a crise propondo a realização de reformas que atendessem às reivindicações populares. Muito bem. Então, o que acontece? Só as terras, quem tinha as terras, professor? A aristocracia. Quem é a aristocracia, professor? É justamente as famílias importantes, né? Donas de terras e tudo mais. Então, o que sobrava para os plebeus? Neca. Neca de Pitibiriba. Nada. Então, o que acontece? Esses irmãos Graco, como eles vinham da plebe, né? Por isso que eles faziam parte do tribuno da plebe, eles começaram a exigir novas reformas para atender, né, as reivindicações populares, né, dos plebeus. Pode continuar, Gabriele. Em 1303 a.C., Tibério Graco obteve a aprovação da Lex Sempronia Agrária, Lei da Agrária, que limitou a extensão das propriedades rurais a 500 iugera, 309 acres de terra. Como as terras dos latifundiários ultrapassavam esse limite,
eles seriam obrigados a entregar parte delas ao Estado, que as distribuiria entre os camponeses. A lei desagradou esses poderosos proprietários que se opuseram a ela. Em razão disso, Tibério Graco e outros partidários de lei foram assassinados. Pois é. Foi curta a passagem, né? Mas o que acontece? Tibério Graco, então, ele faz a lei agrária, ele abaixa essa lei, tá? Que é assim, se você tivesse uma propriedade de mais de 500 iugera, o que acontece? Você precisava ceder a parte que ultrapassava isso. Então, o que acontece? Muitas terras dos latifundiários, né, dos donos dessas, ai meu Deus, dos donos dessas grandes terras, tiveram que o quê? Entregar parte delas ao Estado. E o que o Estado faria com essa terra? Distribuiria para os camponeses. Essa era a ideia. Mas, obviamente, qual que foi o final? Tibério Graco foi morto, né? Acabou sendo assassinado por causa dessa medida. Alguma dúvida até agora? Não. Vamos para o famoso Caião, que retoma a reforma agrária. O projeto de reforma agrária foi retomado em 123 a.C., por Caio Graco. Ele obteve o apoio dos plebeus ricos para aprovar uma lei que aumentava a participação da plebe na administração do Estado. Além disso, conseguiu a aprovação da lei frumentária, que abaixou o preço do trigo para os cidadãos pobres. O tribuno propôs ainda um projeto que estendia a cidadania romana a populações da Península Itálica, o que levaria a um aumento da participação política das províncias nas decisões romanas. Muito importante, mega importante, gente. Então, o que acontece? Caio Graco, irmão então de Tibério, ele continua a reforma agrária, tá? E dessa vez ele estava com apoio dos plebeus ricos, certo? Então, ele exigia, né, isso aumentava a participação da plebe na administração do Estado. Então, ele aprova a lei frumentária, que abaixava o preço do trigo. Isso ajuda quem, professor? Obviamente, os mais pobres. E também criou um projeto, tá, que estendia a cidadania romana às populações da Península Ibérica. Ah, professor, o que isso muda? O que adianta dar a cidadania para todo mundo que está na Península Itálica? Justamente para ter mais participação política das pessoas. E essas pessoas são o quê? Plebeias também. E automaticamente a população mais pobre ia ter mais participação e automaticamente os plebeus também teriam mais participação. Então, se eu perguntar na prova para vocês, o porquê que Caio Graco aumentou a cidadania das populações da Península Itálica? Justamente para aumentar a participação política das pessoas mais pobres e assim dar mais poder para os plebeus. É isso. Qualquer coisa, me falem para parar, me perguntem a dúvida e tudo mais. Pode continuar, Gabriel. Temendo perder seus privilégios, os grandes proprietários patrícios rejeitaram as propostas. Os choques entre os partidários de reforma agrária e o Senado resultaram no suicídio de Caio Graco e na morte de seus seguidores. Então, os irmãos tiveram um fim bem trágico, né? Obviamente, era a elite contra as ideias populares, né? E, obviamente, que a elite tinha um poder muito grande, né? Tanto que Tibério foi morto e, por causa de tantas pressões no Caio, né? Caio Graco, ele acabou se suicidando para não aumentar ainda mais o impacto, certo? Vamos na crise agora da República. Fim da República. Deixa eu passar, né? A Gabriele cansou. Não, se quiser eu continuo lendo, não tem problema. Arrasou. Volto sim. Quer desligar esse link? Oi? Quer desligar essa live e fazer outra? Eu vou deixar... Ah, é verdade. Falta 3 minutos. E eu vou no banheiro também. Quem quiser ir no banheiro. Deixa eu só tirar meu cobertor, que eu não sou besta, né? Calma aí. Vou me arrumar. Então, deixa eu terminar o vídeo.